Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz hoje um pouco mais tarde, por causa desse longo voto do ministro Luiz Fux no julgamento da trama golpista. Tudo bem, Vera? Boa noite. Oi, Débora. Oi, Carol. Boa noite para vocês, para os ouvintes, para quem está nos assistindo e para quem ainda está conseguindo acompanhar o voto do ministro Fux, que já fala no tempo bruto por mais de 9 horas, né? Oi, Vera. Boa noite. Então vamos pedir para a Isa Stassarini tentar fazer um resumo, ou na verdade ela não vai fazer um resumo de todo esse voto, mas da análise da conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é dele que o ministro Luiz Fux está falando nesse momento. Oi, Isa, boa noite. Oi, Débora, muito boa noite. Olha, o ministro Luiz Fux já fala por 1 hora só em relação ao réu Jair Bolsonaro, o ex-presidente, e ele começou falando que precisava fazer uma divisão das ações, né? Aquelas realizadas quando Bolsonaro ainda era presidente da República e outros atos depois que ele deixou o governo. Ele frisou que durante o mandato não se poderia condená-lo pelo crime 359-L do Código Penal, que é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, porque isso pressupõe a prática de remover o mandatário do cargo ocupado. Fux também fez uma fala de que condená-lo por um chamado autogolpe seria abrir um precedente gravíssimo e seria um precedente perigoso de responsabilização dos agentes políticos. Fux também falou que o 8 de janeiro foi fruto de uma estratégia sistemática com discurso de incentivo à ruptura institucional, e que, no entanto, ele frisa que não há amparo de considerar alguém, né, condenar alguém por meses ou anos, responsabilizando essa pessoa por atos de terceiro, que não possui qualquer relação com uma simples fala genérica de ato de ruptura institucional. Ele frisa que é igualmente absurdo um candidato a presidente da República proferir discursos inflamados e críticos à sua própria pessoa. Ele, portanto, não condena nem, né, por enquanto, em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não condenou nem absolveu o réu por nenhum dos 5 crimes até agora. É com vocês. Obrigada, Isa. E uma das frases, né, Vera, a cogitação não caracteriza crime ao se referir ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque a gente tem até agora para onde está se encaminhando esse voto de Fux em relação ao ex-presidente? O voto do ministro Luiz Fux tem muitas partes, né? Primeiro, tem uma longa consideração sobre preliminares, que o ministro Alexandre de Moraes afastou de uma vez só. Ele disse desde ontem que iria discutir. De fato, discutiu por muitas horas, acolheu 3 de 4 preliminares, quais sejam, né? Ele disse que não caracteriza organização criminosa. Desculpa, isso já é na análise dos crimes. Nas preliminares, ele disse que não deveria estar sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal esse caso. Depois ele disse que se fosse julgado pelo Supremo Tribunal Federal, não deveria ser julgado pela turma, e sim pelo plenário. Acolheu mais uma preliminar, que agora eu não estou lembrando qual foi, porque parece que já faz uns 2 anos, e depois não acolheu a preliminar de pedir a nulidade da delação do tenente-coronel Mauro Cid, que era aquela que ele dava toda a pinta de que iria acolher, porque ele vinha fazendo muitas críticas a essa delação. Aí ele causou outra surpresa quando ele aceitou. Fomos para um intervalo e ele voltou fazendo uma série de, do que ele chamou de justificação doutrinária ali do voto, né? E isso durou muitas horas, e aí sim ele passou a derrubar um a um os crimes imputados aos réus
pela Procuradoria-Geral da República e acolhidos no voto do ministro Alexandre de Moraes. Então ele disse não vê organização criminosa, porque a organização criminosa pressupõe uma estabilidade ali dos seus integrantes para cometimento de crimes indeterminados e sem um tempo de duração, que então o que se viu ali não caracterizaria a organização criminosa. Também descartou que os réus desse núcleo tenham contribuído para depredação de patrimônio público tombado, que é outra das acusações, porque diz que não vê uma relação direta deles com a ordenação do 8 de janeiro. E aí passou a se dedicar longamente aos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, para também deixar claro que achava que era uma forçação de barra da Procuradoria-Geral da República imputar aos réus esses crimes, minimizando a gravidade do que se viu e dizendo que que o que se fez em nenhum dos momentos seria suficiente para se cometer um golpe de Estado. E aí ele passou a analisar a conduta específica dos réus. Por enquanto, o que ele condenou foi justamente o réu delator. Condenou o Mauro Cid por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, por conta da Operação Punhal Verde Amarelo, em que ele estava ali se articulando com os chamados quidios pretos, que não estão nessa fase do julgamento. Vão ser julgados a posteriori alguns dos integrantes desse agrupamento do Exército. Para os demais réus, até aqui que ele analisou, ele foi absolvendo de tudo. Almirante Almir Garnier, também até aqui o ex-presidente Jair Bolsonaro. As pessoas com quem eu converso aqui em Brasília acham que ele vai condenar o Bolsonaro pelo mesmo crime do tenente-coronel Mauro Cid e que ele deverá condenar também o general Walter Braga Neto por esse crime, porque ele vai reconhecer apenas a Operação Punhal Verde Amarelo, aquele momento específico, como um ato em que se tentou abolir o Estado Democrático de Direito. Isso é uma tese, mas a gente desde os últimos dias já ouviu várias teses sobre o que seria esse voto do ministro Fux e nenhuma deu conta do que ele foi na realidade. Um voto longo, bastante crítico ao relator, muito crítico ao Ministério Público, por vezes agressivo com o ministro Alexandre de Moraes e por vezes irônico em relação ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Ele disse que o Gonet praticamente reencaixou os fatos para fazer com que eles coubessem na denúncia. E em relação aos fatos narrados, ele foi bastante leve. Não viu muita gravidade em nada daquilo. Ele chegou a dizer que Bolsonaro, ao questionar sistematicamente as urnas eletrônicas, queria apenas a verdade dos fatos, buscava apenas a verdade dos fatos, entre outros vários momentos em que ele minimizou condutas, minimizou, por exemplo, a aquiescência do almirante Almir Garnier a uma ideia de medidas de exceção. Então, até aqui vai causando muita perplexidade. O clima na primeira turma é de perplexidade. Eu vou encerrar essa minha primeira fase do meu comentário trazendo esse clima, né? Tinha o tal acordo para que não houvesse apartes e interrupções, que os ministros estão respeitando religiosamente, não fizeram nenhuma parte ao longo dessas muitíssimas horas, mas ainda assim eles demonstram contrariedade em gestos. Por muitos momentos, o Alexandre de Moraes encarou fixamente o Fux com uma cara bem feia, fechou a cara, balançou negativamente a cabeça. O ministro Flávio Dino demonstra a mesma impaciência em muitos momentos, ele é muito eloquente ali na sua expressão corporal, mas os demais muito contidos, muito circunspectos, e são justamente os que ainda têm de votar, né? Então, Zanin e Carmen Lúcia, muito contidos no gestual, nas reações, evitando até contato visual. Em vários momentos o Fux se referiu à ministra e ela não fez nenhum sinal de aquecer ou de negar. Se manteve como uma esfinge ali. Agora, Vera, tem vários aspectos que a gente pode comentar sobre esse voto, mas acho que tem um aspecto inicial que causa estranheza, né? Quando ele aceita esse argumento de que o Supremo Tribunal Federal seria incompetente para julgar esse caso, que deveria estar na Justiça Comum, ou que pelo menos não deveria estar na turma, porque o Fux votou a favor de receber a denúncia contra o Bolsonaro e os outros réus, e na época ainda disse que tudo que se volta contra o Estado Democrático é absolutamente repugnante e inaceitável. Ele aceita a denúncia e agora diz que o caso não deveria nem estar sendo julgado e ainda assim ele profere seu voto. É uma coisa que parece incongruente, né?
Parece pra gente que não é de lá, mas eu também questionei isso, inclusive no Ao Vivo do Globo. Eu vi que vários jornalistas questionaram, mas isso não foi o que, na verdade, causou espanto ou espécie aos próprios ministros do Supremo, os da primeira turma e os demais. E eu explico por quê. Não é totalmente inusual você receber uma denúncia sob o argumento de que, se há algum indício razoável de culpabilidade, você pode receber a denúncia e, posteriormente, com a análise aí sim da prova feita e dos depoimentos e dos interrogatórios, você mudar o seu juízo e entender que não há crime, que não há comprovação de crime. Ele fala muito ali da necessidade de os tipos penais caberem como uma luva, né, no tipo penal. E isso se enquadrar exatamente ao que foi feito, praticado por cada um dos réus. Outra coisa um pouco diferente é você mudar entendimento similar em julgados recentes da mesma natureza. E aí isso sim ele cometeu, isso que você disse. No caso dos réus do 8 de janeiro, ele julgou mais de 400 ações e julgou condenando por crimes que agora ele está dizendo não existirem no caso das autoridades. E aí isso forma um entendimento macro, um entendimento ali político que está aí consignado nas redes, está consignado do outro lado da praça, no Congresso, que está muito presente também nas conversas reservadas de alguns ministros, que é o entendimento de que o Fux está condenando os chamados bagrinhos, entre eles os perpetradores do 8 de janeiro e o tenente-coronel Mauro Cid, e poupando os peixes grandes. Então, esse é um entendimento de cunho político que está na praça, depois de um voto em que ele realmente deixou de reconhecer para essas autoridades crimes que ele viu na época para os que cometeram o 8 de janeiro. Muito embora depois ele tenha passado a rever algumas penas imputadas àqueles réus, no primeiro momento ele praticamente seguiu quase todos os votos condenatórios, que foram muitos no Supremo. Vera, encontrei aqui as 4 preliminares, tá? Então, a anulação da delação de Mauro Cid, acolheu o pedido do Ramagem para suspender a ação penal contra ele por completo, impedimento da primeira turma e cerceamento da defesa. Essas foram as 4 preliminares. O cerceamento da defesa, o document dumping era que eu não estava lembrando. E aí todo mundo fala assim, mas ele disse que era nulo e ainda assim vai votar. Isso também é uma tecnicalidade dos julgamentos do Supremo, mas é assim mesmo que ocorre. Mesmo se você fica vencido na premissa, ou seja, você acha que aquilo não deveria valer, que o processo era nulo, se você fica vencido, você pode votar quanto ao mérito depois, porque essa análise das preliminares, ela não pressupõe o mérito do processo. Então, se você ficar vencido, ainda assim, você pode julgar o mérito, e se você ficar vencido no mérito, ainda assim você participa da definição da dosimetria. Então, também são particularidades do voto no Supremo. Vera, mesmo que o voto do ministro Luiz Fux não mude o resultado do julgamento, porque tanto Alexandre de Moraes quanto Flávio Dino votaram pela condenação de todos os réus em todos os crimes. Que consequências esse posicionamento dele pode ter? Muitas, Débora. A primeira já está dada, né? Que é o acirramento do debate político e da polarização no Congresso e nas redes sociais. Do dia para a noite, Luiz Fux deixou de ser um ministro indicado pela Dilma Rousseff, que recebia as críticas que recebia dos bolsonaristas, e passou a ser endeusado. O ex-procurador da Lava Jato, ex-deputado Deltan Dallagnol, chegou a publicar como meme, com uma figura de IA de gosto bastante duvidoso, em Fux We Trust, que vem a ser uma transcrição de uma mensagem atribuída a ele na Vaza Jato, portanto foi extraída do celular dele pelo hacker de Piracicaba lá, o Delgatti, que ele negava, né? Ele nunca assumiu a autoria daquelas mensagens, e agora ele encampa e passa a dizer que em Fux We Trust, o que também é uma atitude incoerente, porque como procurador ele era a favor de condenações bastante incisivas, e agora está propugnando a absolvição dos réus.
Mas é isso, já acirrou. No ponto de vista judicial, o que essas indagações abertas por ele abrem espaço? Para que no futuro, caso haja uma mudança de vento político, o Supremo volte a analisar o caso e reveja as condenações. Isso não seria inédito na história do próprio Supremo, e ele mesmo deu a pista ao mencionar várias vezes o caso da própria Lava Jato, em que o Supremo muitas vezes referendou as decisões de Curitiba e posteriormente anulou várias condenações, inclusive a do presidente Lula, e várias provas e várias delações, fez quase letra morta de toda a Lava Jato. Então, no futuro, caso se forme uma nova maioria no Supremo, e isso também acontece, ministros que votaram de um jeito passam a votar de outro, a depender das circunstâncias do momento, aí pode-se rever a condenação, que é o mais provável ainda, apesar dessa divergência, com base nessa ideia de que não se comprovaram os crimes, de que se imputou crimes cuja prova não era material, que eram apenas crimes tentativos, aliás, que era apenas cogitação de crime e não atos executórios, né? Apenas atos preparatórios e não atos executórios, e assim por diante. Abre uma brecha para, no futuro, caso mude o vento político, mudar também o entendimento jurídico. É interessante, Vera, já que a gente está falando de Lava Jato, né? Quando a gente compara as duas situações, até chamei a atenção para essa fala do ministro Fux, em que ele diz que não se admite a teoria do domínio do fato para solucionar a falta de elementos probatórios, que não basta o elemento hierárquico para se responsabilizar alguém. É uma teoria usada no direito penal para se responsabilizar, por exemplo, os mandantes de crimes, mas que foi usada amplamente na época da Lava Jato e aceita pelos ministros, inclusive o Fux, né? Aí é que tá, né? Isso também é complexo. Por quê? Porque naquela ocasião eram as defesas que diziam que os ministros estavam julgando a partir da teoria do domínio do fato. Não é que nenhum deles, em seus votos, tenha falado aqui a partir da teoria do domínio do fato. Porque a acusação usava, né? O Ministério Público usava isso, o Ministério Público usava isso como elemento de acusação. Acho que também não textualmente, época, Carol. Né? Eles embasavam nos códigos, embasavam e aí a defesa dizia, isso não tem prova, o senhor está usando a teoria do domínio do fato, porque a teoria do domínio do fato realmente não é aceita na processualística brasileira. Então, é aquele tipo de imputação que fica muito também no terreno da narrativa. E agora, mas é isso, daquela ocasião ele foi muito punitivista. Ele acatou a maioria das acusações do Ministério Público e foi acusado pelas defesas de estar, assim como o Joaquim Barbosa, se pautando pela teoria do domínio do fato, coisa que ele sempre negou. Principalmente a defesa do Zé Dirceu, na época, usava muito isso. O meu cliente está sendo condenado pela teoria do domínio do fato, que era aquela coisa de que não tinha como ele não saber. Essa era a argumentação da acusação que eles classificavam como uso da teoria do domínio do fato. E agora, o que ele faz é uma postura absolutamente garantista, inclusive minimizando a gravidade de tudo que aconteceu. O ministro apontou para mim que ele faz de propósito algo que o procurador-geral Paulo Gonet e o ministro Alexandre de Moraes disseram que não fariam, porque seria ali incorrer em erro, que é analisar os fatos isoladamente. Ele diz que fazer isso seria negar que havia um intento maior, que havia um intento que vinha desde lá de 2021. Então, quando ele vai pincelando os fatos isoladamente, ele tira deles a gravidade de fazerem parte de um contexto geral golpista. E assim é que tem uma grande divergência em relação realmente ao voto. Fazia muito tempo que eu não se via votos desse tamanho. Eu cheguei a ir olhar para ver se era o maior voto, mas não. No próprio mensalão, os votos do Joaquim Barbosa e do Ricardo Lewandowski duraram bem mais que isso. Mas, né, lembremos, ali eram 37 réus, agora são só 7 réus. Talvez dividindo o tempo geral do voto pela quantidade de réus, a gente vai ter um recorde hoje. Vamos aguardar. Vamos fazer um intervalo. Na sequência, tem repórter CBN, o ministro Luiz Fux
ainda no seu voto, analisando a conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro, voto que começou ali por volta de 9h15 da manhã, então já tem mais de 9 horas, né, considerando os intervalos. Viva a Voz de volta, e você acompanha mais um trecho do voto do ministro Luiz Fux, que começou às 9h15 da manhã, agora são 7h33 da noite. Nesse momento, ele analisa a conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro e diz que nada saiu do plano de mera cogitação. Essa parte? Não, o voto completo. Não, o voto completo eu fico aqui até a hora que for possível. Não, podemos ficar. Eu confesso, olha. Não, podemos suspender por 10 minutos, mas o importante talvez seja. Não, vamos continuar, sem problema. Não, para mim não tem problema. Vossa Excelência me avisa, então, a hora que for o caso de. Não, quando eu acabar aqui. Tá bom. Tá? E eu tenho ainda 1, 2, 3, 4 e 5 réus, mas que tem uma conotação distinta em razão do que a acusação imputou a eles em relação de prática de atos executórios. Aqui já tem, não vai demorar. Na sequência, eu passo a tratar... Senhor presidente, isso é uma obrigação da Constituição. O juiz... Claro. Não, o juiz deve motivar suas decisões. Não, sem dúvida, todos nós. Era a pergunta que todos nós estávamos nos fazendo, né? Até que horas o ministro Luiz Fux vai seguir com o seu voto? Ele quer terminar. E vocês vejam que os ministros se mantiveram estritamente calados o tempo inteiro, mas no momento em que o presidente da turma apenas pergunta até que horas ele vai, se ele quer fazer um intervalo, o ministro ficou bastante irritado ali. Se a gente continuar subindo o som, ele está irritado, está dizendo que é uma obrigação que a Constituição impõe. Vamos ouvir mais um pouquinho, porque ele estava reclamando de ter sido questionado. O primeiro planejamento é denominado punhal verde-amarelo. Ele voltou, bem, então... Ele já voltou a ler o voto, mas eu tinha perguntado mais cedo para um ministro por que eles não perguntavam até que horas ele votaria. E eles disseram que esse tipo de coisa entre eles geralmente pode ser lido como falta de respeito e que é uma tentativa de cercear o voto ou de tutelar o voto, e que então eles não pretendiam fazer isso. O Cristiano Zanin tem se mantido ali como um advogado até chamou ele de Mona Lisa, falou que dependendo do ângulo que você olha para ele, ele tá rindo, dependendo do ângulo que você olha, ele tá sério. Ou seja, ele fica ali impassível, até o cabelo não mexe, que ele usa aquele gel e tal, mas ele só perguntou até que horas ele pretendia ir, se ia fazer mais um intervalo, já foi o suficiente para ele ficar irritado. Então, não sabemos. Espera já lançando a pauta sobre os cabelos da corte, gente. Já tô aqui imaginando essa pauta polêmica do dia. Não, o cabelo do Fux, agora o cabelo do Zanin. Piauí já lançou, ele quer apurações a respeito de qual é a procedência dos cabelos. Então, só pra gente deixar claro aqui, o ministro Luiz Fux vai seguir, vai terminar o voto dele ainda hoje. Nesse momento, fazendo análise da conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele disse que quando terminar essa parte, aí faz-se um intervalo de 10 minutos, aí ele volta para concluir o voto com mais 5 réus. Ele já trouxe aí as considerações sobre Mauro Cid, Almir Garnier, nesse momento fala de Jair Bolsonaro, então tem mais 5 réus, segundo ele é rápido. Tem toda a letra A que ele pulou para chegar rapidamente ao J. Ele pulou, então, o Anderson Torres, o Alexandre Ramagem e o general Augusto Heleno. Aí foi para o J e depois tem o general Paulo Sérgio e também o Braga Neto, o general Braga Neto, que todo mundo está achando que vai ter o mesmo destino do tenente-coronel Mauro Cid. Tem uma informação vindo de Brasília. Igor Cardim tem informações aqui sobre uma decisão de Alexandre de Moraes com relação às visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Oi, Igor.
Pois é, Débora, o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para que 6 aliados tivessem acesso contínuo à casa onde ele cumpre prisão domiciliar aqui em Brasília. A solicitação inclui lideranças do PL, como o presidente Valdemar Costa Neto, o Rogério Marinho, líder no Senado, também Altineu Cortes, Caroline Detone e outras lideranças do partido. Moraes destacou que a prisão domiciliar restringe a liberdade do réu e que visitas só poderão ocorrer mediante autorização judicial individual. Na decisão, Moraes liberou a entrada de alguns aliados em datas específicas. Caso do senador Carlos Portinho, que foi autorizado para o dia 16 de setembro, Marcos Rogério no dia 17, o deputado Ubiratã Anderson no dia 18. Todos deverão passar por revista antes de entrar na casa do ex-presidente. Desde a determinação da prisão domiciliar no mês passado, o ministro tem avaliado caso a caso os pedidos de visita, permitindo apenas a presença de familiares diretos sem a necessidade de autorização prévia, como os filhos do ex-presidente. E aí, aliados do PL continuam fazendo então esses pedidos individuais para se encontrar com Bolsonaro. O próprio presidente do partido, Valdemar Costa Neto, pediu uma nova visita para a semana que vem, após o julgamento do ex-presidente no STF sobre a participação na tentativa de golpe de Estado. Débora. Obrigada, Igor Cardim, pelas informações. Bom, o ministro Alexandre de Moraes tinha autorizado, algumas visitas, agora negando esse acesso, Pois é, a gente está em meio ao julgamento. O Bolsonaro é proibido de ter contato com outras pessoas que tenham algum envolvimento. O Valdemar Costa Neto não é réu nesse processo, mas poderia, acho que o ministro deve ter entendido que ele poderia instruir alguma manifestação política, alguma coisa assim. Então, acho que vai esperar terminar o julgamento para decidir sobre novas visitas, mas hoje ele acolheu um pedido para realização de exames, no hospital, mediante escolta. O ministro Fux está falando da minuta golpista, disse que a execução das medidas previstas nessa minuta dependeria de atos preparatórios envolvendo diversas autoridades, precisaria passar por inúmeras providências para que se gerasse uma tentativa com violência e grave ameaça. Ele está tratando os fatos e as provas como elementos isolados, Vera? Diferentemente e se contrapondo ao que fez o ministro Alexandre de Moraes e também a acusação da Procuradoria-Geral da República, que reúne essas peças ali num cenário mais amplo, Exato, esse encadeamento é necessário porque eles apontam a existência de um chamado intercrimes muito longo. O que é o intercrimes? É o período no qual se deu o crime. O que eles entendem? Que desde 2021 foram praticadas várias ações com o intuito de causar instabilidade política, levar a que se colocasse em xeque o processo eleitoral brasileiro e, com isso, caso o resultado das eleições fosse desfavorável ao então presidente Jair Bolsonaro, provocar uma reação em que as Forças Armadas e as ruas suscitariam uma tentativa de tomada do poder. E aí eles elencam os vários acontecimentos que o ministro Alexandre de Moraes classificou de 13 atos executórios, nesse objetivo maior, que era o de desacreditar o processo eleitoral e impedir a alternância do poder para a perpetuação do grupo político de Jair Bolsonaro no poder. O Fux faz terra arrasada desse argumento, diz que não é assim, que se imputa crimes, que a doutrina... E aí ele cita vários doutrinadores, inclusive de fora do Brasil, faz várias menções a nomes como Becara, que é um nome ali bastante consagrado no direito, na teoria do direito, etc., para se dizer que essa coisa, a lei penal e o crime imputado tem que servir como uma luva numa mão, não pode sobrar nem faltar nenhum dedo. A gente tem informação agora com a Samantha Klein sobre a repercussão do julgamento nas redes sociais. Está nos Trending Topics, Samantha?
Sem dúvidas, viu, Carol? Nem poderia ser diferente, mas sim, e as principais citações ali tem como nomes principais Bolsonaro e também Luiz Fux. Entre as hashtags levantadas pela Nexus até às 5 horas da tarde de hoje. Isso continua, é claro. Somos todos Bolsonaro, utilizada obviamente por apoiadores, reuniu 2 milhões e 500 mil menções. Por outro lado, crimes de Bolsonaro aparece ali impulsionada por críticos ao ex-presidente, aparece com 811 mil menções. Depois de votar, no caso, o ministro Luiz Fux também está ali em 8º lugar entre os mais citados, com 417 mil menções, tudo isso somente no X. Já a colocação de número 17 vai para Fux honra a toga, e depois ali Fux apoia golpista, ou seja, mostrando uma grande divisão. Mesmo assim, a direita, como de praxe, é mais organizada e acaba subindo mais rapidamente as suas expressões e hashtags. Por último, no Google Trends Brasil, até às 5 horas da tarde, a expressão voto Fux aparece com mais de 200 mil pesquisas, uma alta de 1000%. Logo na sequência, vem pesquisas ali no Google Trends, ou seja, aquilo que o internauta mais está buscando saber. Julgamento Bolsonaro votos, placar julgamento Bolsonaro, Carmen Lúcia a favor ou contra Bolsonaro e Fux interrompe Moraes. Essas são as principais pesquisas. Lembrando que Carmen Lúcia também aparece aqui porque ela é a única mulher da turma e a próxima a votar, voto esse que será proferido somente amanhã com vocês. Obrigada, Samantha. Interessante, né, Vera, que um dos argumentos dos bolsonaristas nas redes sociais e em todo lugar é que existe no Brasil uma ditadura da toga. E esse voto do ministro Luiz Fux, amplamente divergente, é justamente uma amostra em contrário, né? De que há contraditório e espaço para divergência, inclusive dentro da mais alta corte do país. Claro, Carol, sempre houve, enfim, mas é engraçado como ele levou para dentro do voto dele vários outros argumentos típicos do bolsonarismo, né? Ele acatou, por exemplo, o argumento de que existe uma tentativa, e aí ficou claro que ele estava falando do colega dele de corte, de turma, o ministro Alexandre de Moraes, de cercear a liberdade de expressão, e isso como música para o ouvido dos ideólogos do bolsonarismo, né? Que qualquer tentativa de tutelar ataques às instituições ou discurso de ódio nas redes sociais seria um ataque à liberdade de expressão de um modo geral. Ele também, como eu disse antes, falou que Bolsonaro, ao questionar as urnas eletrônicas, só estava querendo a verdade dos fatos, portanto minimizando esse tipo de expediente, dizendo que ele não partia de um pressuposto maior, que seria o de colocar em xeque a lisura do processo eleitoral. Em outro momento, ele também acatou a ideia de que a corte, de que o Alexandre de Moraes era um juiz inquisidor. Ele chegou a usar esse adjetivo, não cabe a figura de juiz inquisidor. Embora ele tenha adotado, né, essa coisa, eu não vou citar nomes, para não ser deselegante e não causar desconforto, no caso não precisava citar os nomes, porque ficou muito evidente a quem ele estava se dirigindo, né? Então, vários desses argumentos mais presentes no bolsonarismo foram parar, de alguma maneira, dentro, encontraram ali lastro no voto do ministro Luiz Fux. A gente vai fazer mais um intervalo, mas antes você acompanha mais um trecho do voto do ministro Luiz Fux. O título do documento era Gabinete Institucional de Gestão de Crise, subdividindo-se nos tópicos finalidade, referências, missão, objetivo estratégico, diretrizes estratégicas, estrutura organizacional e considerações finais. Destaque para a data de ativação do funcionamento desse gabinete,
ou seja, 16 de dezembro de 2022. A Procuradoria-Geral da República afirma que essa minuta seria o planejamento de uma estrutura de poder paralela. Conforme exaustivamente explicado nas premissas teóricas do meu voto, o planejamento se caracteriza inegavelmente como ato preparatório impunível por natureza. Nada obstante, eu verifico a existência de diversas inconsistências na acusação. Apesar de a Polícia Federal afirmar no IPJ-RA 44, 2024, que o arquivo HD 2022 foi criado em 16 de dezembro de 2022, os metadados indicam que a criação teria ocorrido, na realidade, em 12 de janeiro de 2023. Divergência essa que não foi esclarecida nos autos. Está aqui o quadro correspondente. Por sua vez, a Procuradoria-Geral da República afirmou que teriam sido impressas 6 cópias dessa minuta, possivelmente para distribuição em reunião sobre o tema. Viva a Voz de volta. Ministro Luiz Fux continua proferindo seu voto, diz que as provas apresentadas pela acusação são insuficientes para demonstrar qualquer dúvida razoável de que a minuta do golpe em algum momento chegou a ser apresentada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, muito menos de que tenha contado com a anuência dele. Diz também que não há provas, ainda não há provas de que Jair Bolsonaro sabia do plano verde-amarelo, aquele plano punhal verde-amarelo para matar autoridades. Não condenou nem absolveu ainda, né, Vera? Mas traz aí, está favorável ao ex-presidente. Até aqui a gente não sabe se ele vai acatar ao menos o crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que é o único que ele ainda pode vir a imputar a Jair Bolsonaro, uma vez que tentativa de golpe de Estado ele diz que não houve da parte de ninguém em nenhum momento, e também a organização criminosa ele derrubou por inteiro. Então, se sobrar alguma imputação a Bolsonaro, vai ser essa, de ter contribuído para o que foi uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Só resta entender qual é a lógica que ele vê, né? Porque se ele acha que houve essa tentativa e até aqui o único que contribuiu para ela é o delator, que confessou, portanto, um crime, né? Quando você delata, você confessa que você cometeu crime e você tenta estender esse crime a outras pessoas em troca de uma redução da sua pena. O Fux acatou a delação do Mauro Cid, portanto, ele entendeu que era justo um benefício a ele por estar imputando crimes contra outras pessoas, porque senão ele poderia anular a delação, dizer que ele mentiu, que não tem nenhuma prova contra mais ninguém e que ele deve ser condenado porque ele cometeu um crime sozinho. Qual crime? Tentar abolir o Estado Democrático de Direito. Mas se ele acata a delação, diz que tem motivos para dar uma redução de pena para o Cid. Quem são os outros delatados para compor algum crime que justifique a manutenção da delação? Só se ele achar que são só os integrantes ali para baixo dos outros núcleos que ainda vão ser julgados, ou seja, só os kids pretos. Foi um crime só do Cid e dos kids pretos e eventualmente do general Braga Neto. Então a gente ainda não consegue ver o todo do voto do ministro Fux. Que crime é esse que ele enxerga e quem seriam os participantes disso, que não é uma organização criminosa, é um ajuntamento momentâneo ali para cometer um só crime, que até aqui a gente não sabe quem seria o beneficiário. A todo tempo ele fala que não se sabe se o Bolsonaro sabia do plano punhal verde-amarelo, que não está claro se a minuta do golpe chegou ao Bolsonaro, então está muito claro. Sendo que o próprio Bolsonaro disse que viu essa minuta, né? Pois é, mas o encaminhamento do Fux é esse, né? De dizer que o Bolsonaro de nada sabia, que não se sabe se ele teve conhecimento, se tinha conhecimento do plano. Ou seja, era uma tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, em que a patente mais alta era do tenente-coronel Mauro Cid, um ajudante de ordens, ou talvez, possivelmente, general Braga Neto? Até aqui sim.
Até aqui, a mais alta patente a tentar abolir o Estado Democrático de Direito é o de um tenente-coronel. Ele queria continuar ajudante de ordens, para isso precisava abolir o Estado Democrático de Direito. É essa a narrativa até aqui. Ele e os seus amigos, talvez tresloucados, quids pretos, que vão ser julgados a posteriori, porque a denúncia está toda ela dividida em núcleos. Até a gente chegar no W, não sabemos que horas vão ser, se ainda vai ser hoje, porque o Walter Braga Neto é com W. Então pode ser que amanhã a gente saiba se ele ou o general Paulo Sérgio, algum dos outros sobre os quais ele ainda não se debruçou, estarão nesse concurso de pessoas, que ele diz que não é organização criminosa, né? Que pode ser ali concurso material Vera, de pessoas. Oi. Talvez nem os quids pretos, né? Porque ele também minimizou aquela carta dos oficiais aos comandantes pedindo golpe. Ele disse que não, gente, aquilo foi num salão de festa aberto em Brasília, não tinha como se falar em golpe numa reunião no salão de festa. Então também para ele isso não é evidência. Mas se ele reconhece a Operação Punhal Verde e Amarelo, ela estava sendo gestada ali pelos quids pretos. A gente não sabe. Eu acho que qualquer tentativa de previsão deve ser abolida nesse momento, porque ninguém imaginava o dia de hoje. Ninguém imaginava. Sabia-se que era longo, mas não tanto. Sabia-se que ele dividiria, mas não tanto. E achava-se que tentativa de abolição da paciência, gente, e do jantar de todo mundo, porque imagina, desde 9 da manhã... Mais de 10 horas de sessão. Mais de 10 horas de sessão. Certamente essa sentada, como eles gostam de dizer, né, essa sessão, é uma das mais longas que eu já vi em caso de ações penais, porque no mensalão foram muitas e muitas e muitas, mas elas eram interrompidas, retomadas no dia seguinte. Mesmo o voto do Joaquim Barbosa teve mais de 15 horas para os 37 réus, mas em vários dias, dividido em vários dias. Vera, a gente vai se despedir de você por hora, no Viva Voz, porque o ponto final vai continuar. Já que o ministro Luiz Fux continua com seu voto, ponto final, CBN vai continuar, e o Carol Moran, e talvez a gente te procure mais tarde, hein? Daqui a pouquinho. Vale a musiquinha, porque eu acho que dá para quebrar um pouco de graça. Tem musiquinha no Viva Voz. Isso que a Carol falou, que até agora só o tenente-coronel Mauro Cid estava na tentativa de abolição, me lembrou esse hit dos Engenheiros do Havaí. Solta aí. Epa. Não tem? Tem, mas... Agora põe no refrão já, Wender. Não vamos gastar a paciência do ouvinte, que hoje já não tá boa. Não, vai pro refrão. É isso que tá na introdução aí. Peraí que o Ronaldinho vai achar pra gente nas aqui preliminares, o refrão. Eita, já deu spoiler, já não teve graça, perdemos. Não tem ninguém bem hoje. Tudo bem. Hoje nada vai dar certo. Tudo bem. Então tá, Vera, então um beijo. Assim, somos um exército de um homem só. Quem é da geração anos 80 há de lembrar. Por enquanto temos um exército agora de um homem temos. Somos um exército de um homem só. Vai indo dar certo, e vai indo o ministro Luiz Fux, termina o voto dele. Beijo. É isso, tem que ter fé. Tchau, gente. Beijo, Vera, mas não some não, que daqui a pouco a gente te cata se acabar o voto. Se fosse possível, amiga, eu gostaria, porém não poderia. Adeus. É a rave, hoje só amanhã.